E lá vamos nós. Meus irmãos, por essa o pastor Silas Malafaia não esperava, viu? Ex-evangélica, vem a público aí e detona o pastor Silas Malafaia. Ela conta o que ela passou, o sofrimento que ela passou com a sua família. Olhe, eu quero que você preste atenção nesse vídeo, no relato dessa moça. Preste atenção e deixe aí a sua opinião, se você concorda com ela ou não. Ela está contando a experiência dela que ela passou. Preste atenção o que ela fala. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Esse aí é o tique vigarista? Não, esse aí é o Malafaia, mas poderia ser o tique vigarista. Então, eu vou contar uma história para vocês. Deixa eu contar uma coisa da minha vida, gente, uma coisa privada, uma coisa particular, mas eu vou dividir com vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu era evangélica, da Assembleia de Deus Madureira. Esse cara aí, ele era o meu ídolo, acredita? Tudo que ele falava era lei na minha vida, por quê? Porque ele era meu mentor, ele era o cara sábio, entendeu? Um homem estudado na palavra de Deus, psicólogo. Quando ele fala com muita convicção, ele é muito forte nas palavras dele e um homem bem-sucedido. Então, ele na época me parecia muito legal gostar dessa pessoa. Mas hoje eu já não sou mais adolescente. Graças a Deus eu me libertei das amarras da religião, porque a religião ela faz uma lavagem cerebral na pessoa. Esse cara aí, ele consegue os milhões dele, da igreja dele, para escrever os livros dele, para fazer tudo que ele quer em cima de pobres miseráveis. Me desculpem vocês. Ó, eu tinha um chinelo havaiana gasto que eu usava por meses e às vezes ainda remendava ele com prego. Morava numa casa de madeira que não tinha banheiro dentro. Já ouviu falar em um mictório? Não, vou te explicar. Um buraco cavado no fundo do quintal, em volta rodeado de madeira e dentro você faz um buraquinho ali numa madeira também e ali você defeca e faz suas necessidades. Isso é um mictório, desculpa aí, gente. A realidade era bruta. Então, a minha situação chegava no dia 20, eu já não tinha mistura, acabava o óleo, cozinhava o arroz só com água, né? Não tinha o açúcar, leite, uma vez na vida, outra na morte, né? Café sempre a gente tomava todo dia um cafezinho, graças a Deus. Às vezes, chegava lá, depois do dia 20 também não. Mas sempre, maioria das vezes tinha. Esse cara aí pregava o seguinte: você, evangelho, você quer ser abençoado, você tem que ofertar, você tem que dar o seu dízimo. Você não está fazendo um favor a Deus, você está devolvendo o que Deus te deu, o que é de Deus. Você tem que devolver o que é de Deus. Então você vai pegar o seu dízimo e você vai devolver para Deus. 10%. Mas quer ser mais abençoado? Você vai dar sua oferta. Quer ser amaldiçoado? Então você fica aí guardando esse dinheiro para você, você vai ser uma pessoa miserável e amaldiçoada. Era esse tipo de conceito nas pregações dele. Então eu, como uma boa cristã na época, eu morria de medo de ser uma pessoa amaldiçoada. E mesmo eu vivendo numa miséria e passando necessidade, fome, tá? Sabe, da fome não doer? Eu nem sentia vontade de comer, na verdade, nem tinha uma época que nem dava muita vontade de comer. Eu não gostava de sorvete, eu não gostava de refrigerante, eu não gostava de comer carne, porque eu não tinha costume. Vocês acreditam? Então, nessa época, eu ouvia esse cara e o meu dinheiro eu ofertava. Engraçado, sabe o que era? Que na minha Bíblia estava escrito que a oferta, o dízimo, ela serve para ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Na Bíblia está escrito isso. Órfãos, viúvas e necessitados. E eu,
ouvindo as palavras dele, mesmo eu sendo uma pobre, miserável, necessitada, eu arrancava o que eu não tinha e devolvia para a igreja. Quanto que os pastores um dia chegaram de São Paulo na minha igreja e eu servindo eles com o meu chinelinho bem gasto e eu com uma roupinha bem usada, com meu cabelinho despontado e no meu pé, um pé rachado, um calcanhar rachado de tanto pisar na poeira, tá? Porque eu só andava de a pé e na minha cidade não tinha asfalto. Esse pastor que chegou de São Paulo fez uma pregação no final da noite. Eu pesava 40 quilos e eu tinha um bebê nos braços de 2 anos e eu amamentava. O pastor que chegou de São Paulo fez uma pregação linda a noite inteira e eu já pronta para servir, tinha preparado a janta para os pastores que tinham chegado de fora e ele apontou para mim lá na plateia e falou assim: essas irmãzinhas aí com esses pé feio, rachado, com esses chinelinhos feios. Isso daí não agrada a Deus não, tá, irmã? Isso não agrada a Deus não. Depois o seu marido fica olhando para outra varoa e a culpa é sua. Eu tive que ouvir isso do pastor. Só que não ficou por aí, foi pior. Eu era tão magra, porque a vida era difícil, igual eu contei para vocês, de passar necessidade, passar fome. Eu era tão magra e ele falou assim, e eu tenho uma revelação para você, tá, irmã? Deus está me mostrando aqui que você tem AIDS. Você tem AIDS, irmã. Porque você precisa se consertar com Deus urgente. E aí eu, conhecendo a pessoa que eu sou na época, sendo muito fiel a Deus, temente a Deus também, sabendo do caminho que eu andei, que nunca tinha feito nada errado na minha vida, entendeu? Me ative e fiquei orando e falando para Deus, falei assim, Deus, como que o Senhor permite um pastor vir falar tanta ladainha desse jeito aí no púlpito? Então é esse tipo de coisa que hoje me faz não ser evangélica. Quando chegou no final da noite, adivinha quem foi a serva que foi lá esquentar a janta, porque eu já tinha cozinhado a janta, esquentar a janta e servir a janta para o pastor profeta. Eu servi a janta para ele. E aí ele olhou para mim e falou assim, e você, irmã, você mora aqui? Eu falei assim, eu sou a nora do pastor. Ah, então tá bom, então. Não me pediu desculpa e não quis saber. Porque a realidade dele não era aquela. Ele não sabia que eu era magra porque eu passava necessidade, que os meus pés eram rachados porque eu andava muito de a pé numa rua que não tinha asfalto. Ele não sabia que o meu vestido era surrado e eu estava toda maltrapilha de alguma maneira. Eu estava limpa, gente, mas eu estava maltrapilha, porque a situação não me permitia. E graças a Deus que na época eu não tinha nem conhecimento de salão de beleza, porque senão eu choraria muito mais do que eu chorava naquela época. Enfim, esse tipo de gente aí, igual o Silas Malafaia, ele arranca das pessoas mais necessitadas. Ele arranca, entendeu? Até a própria dignidade esses pastores arrancam das pessoas, a ponto de fazer uma lavagem cerebral nelas e elas nem entendem para que rumo que está tomando a vida delas. Eu espero muito que as coisas mudem, mas acredito que isso já vem de muitos anos atrás. Se os próprios sacerdotes da época foram que condenaram Jesus, como posso eu agora, nessa era, acreditar que esses sacerdotes atuais, eles podem ser diferentes? Então eu não posso acreditar. O que eu faço é guardar a minha fé para mim, dentro da minha casa e agir conforme eu acredito que seja honesto. E é isso, meus amores. Agora, tudo isso para dizer que Silas Malafaia está sendo investigado, foi incluído no inquérito junto com o Bolsonaro. Ele foi uma peça-chave nessa confusão que o bolsonarismo formou, aconteceu e acontece. As pessoas ainda usam a fragilidade de algumas pessoas que têm problemas cognitivos, como Silas Malafaia, para tornar elas uma massa de manobra para fazer politicagem. E eu espero que na investigação se descubra qualquer ato que esse cara tenha cometido que seja criminoso. E é isso, meus amores. Desculpa aí falar a minha vida, mas é só um pedacinho, tá? Graças a Deus eu melhorei bastante. Hoje em dia eu sirvo Deus, mas dentro da minha casa. Beijos.
Vocês viram aí, meus amados? Olha, vocês sabem muito bem que muitos pastores se aproveitam do sofrimento, da dor das pessoas para ganhar dinheiro em cima delas. As pessoas estão sofrendo, passando por um momento difícil e complicado na sua vida. O pastor convida ela para ir para a igreja, prometendo a ela que Jesus Cristo vai transformar aquela situação e que ela vai ser abençoada. Quando ela chega na igreja, o pastor, muitos pastores, não generalizando aqui, mas muitos falsos profetas fazem uma lavagem cerebral naquela pessoa e começa a tirar o pouco que ela tem. Muitas pessoas, meu irmão, vivem de Bolsa Família. E eu já vi esses pastores pedindo votos de Bolsa Família. Para Deus abençoar essas pessoas, dízimo, voto, a pessoa só tem aquele pouquinho para sobreviver, para cuidar da sua família. Aí vai para a igreja em busca para ouvir uma palavra de Deus. Chega lá e encontra com um falso profeta que tira o pouco que ela tem. Enquanto isso, muitas pessoas estão procurando psicólogos, psiquiatras. Meu irmão, o sistema religioso não tem misericórdia de ninguém. Quem tem misericórdia é Deus. Muitos cristãos que fazem parte do sistema religioso, que compactua com o sistema religioso, também é a mesma coisa, não tem misericórdia de ninguém. Se ele puder acabar com você, ele vai acabar e ponto final. Porque eles são programados para isso, eles aprenderam isso. Diferente das ovelhas verdadeiras de Cristo, que ama, que respeita, que ajuda seu próximo, que ora pelo seu próximo. Essas pessoas aí merecem nosso carinho, respeito e admiração. Esses servos de Deus verdadeiros, que são trabalhadores, são honestos e têm uma fé grande num Deus Todo-Poderoso. Esse povo que serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode oferecer. Olhe, deixe sua opinião aí, o que é que você achou desse relato. E se você já teve uma experiência dessa, eu mesmo já tive a experiência de deixar de comprar comida para o meu filho, para minha família, para dar a pastor, à igreja. Mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos. Deixe a sua opinião aí, o que é que você acha sobre isso. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo.